Vamos, beleza. Vamos lá, irmão, vamos começar? Por gentileza, igreja, fica de pé nessa hora. Lição 8. Pecado e livre-arbítrio. Hoje vamos tratar de pecados sexuais. Esse assunto é tão pertinente que não vai caber em uma lição só. Então terá a segunda parte na semana que vem. A lição da semana que vem é continuação dessa, porque o assunto é muito extenso. Eu teria material para fazer 3 lições sobre esse assunto. Então vamos aprender a parte de hoje, né? São pecados mais assim, grosseiros. Na semana que vem vai ser sobre adultério. Não é? Isso é importante demais, é uma epidemia na atualidade. E vamos ver o que o Senhor reserva para as próximas aulas. Mas eu creio que essas 2 aulas, a de hoje e domingo que vem, serão fundamentais para nos vacinar, né? Deixar nosso coração bem vacinado em relação a essa situação e preparar, né, a igreja para rejeitar esses casos, rejeitar essas ocorrências no meio do povo de Deus. Acredito que está sendo transmitido aí agora para o nosso canal. O pastor Igor também ficou de transmitir no canal dele a lição de hoje. Então hoje vai ter mais irmãos assistindo. Amém? Vamos pedir a Deus graça nessa manhã? Estende sua destra ao céu. Eu não me canso de declarar a Deus, Tu és maravilhoso. Tu és Deus tremendo. Pai amoroso, Deus soberano. Toda a terra está cheia da Tua glória. Obrigado por nos levantar nesta manhã. Porque enquanto dormíamos, o Senhor velava por nós, guardando o nosso ser, guardando o nosso corpo. Muito obrigado, meu Deus. Arejada, com o nosso coração desperto, para aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus, dá graça a cada eleito Teu, cada filho Teu, para apreender a verdade da Tua palavra. Sejamos por ela fortalecidos. Sejamos pela Tua palavra esclarecidos e fortificados na nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa quem está presente aqui. Abençoa os que vão assistir pela transmissão e gravação desse estudo. Abençoa a Tua igreja. Nós clamamos crendo que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos, vamos lá? Vamos começar aí, lição 8. Pecados sexuais, porque são tão graves perante Deus. Todas as listas que você procurar de pecados, né? São alistados os pecados na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você vai perceber que a primeira parte da lista será sempre pecados sexuais. Todas as listas na Bíblia começam pelos pecados sexuais. Então isso é muito importante estar esclarecido sobre isso. 1 Coríntios 6, 18. É o texto de abertura. Eu sei que está aqui. A projeção não está das melhores, né? Mas você tem a linha aí, procura ver. Não posso acender mais o santuário, porque prejudica aqui. Está dando para ler aí na sua folhinha? Toda manhã eu tenho que tomar um litro de água. Para calibrar a garganta. Vamos lá. Lê comigo, por favor, o texto. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Isso é muito interessante, essa distinção, né? Eu falei, todas as listas de pecados que tem na Bíblia, os sexuais são os primeiros. E aqui está distinguindo. Todo pecado que comete é fora do corpo. Mas a imoralidade ou a impureza é contra o próprio corpo. Então todo pecado sexual afeta diretamente o pecador. Diretamente. Vamos ler a introdução então. Avança aí para mim. Eu coloquei bem grandão assim as letras, para que vocês possam ler comigo. Neste estudo sobre o pecado na alma humana, nos deparamos com a sexualidade dada pelo próprio Deus aos seres humanos
como sendo parte de sua natureza, com fins de procriação e fonte de contentamento. A sexualidade é um bem que, administrado com zelo, se torna pleno na união conjugal. Então vamos começar sendo bastante criteriosos, né? Toda vez que se fala de sexualidade, sexo, alguns podem associar coisa imunda, pecado. Sexo não é pecado, desde que o sexo seja feito dentro da vontade de Deus. Tem que pontuar isso. O grande problema da nossa sexualidade é quando é mal administrada. Sexualidade é um bem. Deus criou esse sistema no organismo humano. Amém? Então não podemos ficar aqui melindrados, cheio de preconceito. Não. O problema é que o homem, por causa do pecado, administra mal sua sexualidade. Aí está o problema, o desvio do propósito. Dentro da união conjugal é plenamente abençoado. Então a palavra de Deus diz assim, o contexto aqui diz assim: porém um grande problema é o pecado inerente que distorce e exacerba o propósito da sexualidade, levando a práticas imorais e perversas, que podem levar a humanidade à degeneração em libertinagem e impiedade, e acarretar muitas tragédias, por causa dos ciúmes, destruições de famílias, perdição eterna das almas. Então, já que é um bem dado por Deus, não deveria levar o homem à perdição. Correto? Deveria ser absolutamente bênção. Por que não é bênção, muitas vezes? Porque o homem é afetado pelo pecado e usa mal a bênção de Deus. Aquilo que Deus deu para ser bênção. Pode acarretar em destruição. Como assim? Sexualidade pervertida, ou como está no mundo hoje, leva a distorções do propósito. Vou falar hoje também sobre homossexualidade. Homossexualidade não gera filhos. Começa por aí. Amém? 2 homens não geram filhos, 2 mulheres não geram filhos. Então o propósito de Deus da procriação é deturpado aí. Anulado, né, completamente. Então a perversão está em usar aquilo que seria para bênção como maldição, para perdição de alma. Também a questão dos ciúmes. Imagina se Deus não tivesse regulado que é um homem e uma mulher somente. Se fosse uma bagunça, não é? Fosse liberado, ter vários homens e várias mulheres em relações sexuais. Filhos iam surgir, não é, dessas relações múltiplas. Uma bagunça. Não ia ter senso de família, não ia ter senso de pertencimento, de cumplicidade. O casal tem que ter cumplicidade. São 2, formam uma unidade, né? A palavra de Deus chega a dizer, não são mais 2, mas um só. Imagina se tivesse 3, 4, 5, 6 pessoas se relacionando ao mesmo tempo. Acabou a unidade do propósito de Deus, acabou a família, acabou essa noção de pertencer um ao outro. Viraria uma bagunça, uma degeneração completa. E teria crimes, mas o aumento do crime seria exponencial. Porque quem se sentisse preterido pelo outro, por um terceiro parceiro, por um segundo parceiro, ia se vingar, ia ter morte, ia ser uma tragédia, ia ser uma barbárie. Então presta atenção. As distorções da sexualidade, o mau uso da sexualidade, leva à maldição, leva à confusão, leva a tragédias por ciúme, vinganças e outras coisas mais, e leva, não é, a alma dos pecadores à perdição eterna. Então, uma área muito, muito importante nós temos consciência da sexualidade para fins de casamento. Está aqui ó, a bagunça. Se o casal, cada um deles tem um monte de gente na cabeça, como é que vai ser a unidade dos dois? Avança para mim aí. Hoje eu vou falar então daquilo que Deus condena na área da sexualidade. Sexualidade controlada por lei de Deus. Deus conhece a constituição humana adulterada pelo pecado.
Por isso, ao regulamentar o comportamento sexual através da lei dada a Moisés, para o povo de Israel, visava refrear os pecados sexuais que maculam, que mancham a alma do ser humano. Então, antes de eu entrar aqui nos textos propriamente dito, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Israel foi gerada aonde? Onde nasceu a nação de Israel? Onde nasceu a nação de Israel? Ninguém sabe. Egito, pelo amor de Deus. Depois de 17 anos estudando, vocês esqueceram? Israel nasceu aonde? Entrou uma família, saiu uma nação, irmãos. 400 anos depois, no Egito. E o Egito, em especial, idólatra. O Egito era muito idólatra. E tinha a zoolatria. Zoolatria diz respeito que eles adoravam deuses como animais, com cara de animais. Tinha um deus com cara de crocodilo, um deus com cara de hipopótamo, um deus com cara de gato, um deus com cara de ave. As divindades do Egito eram assim. E a moralidade do Egito era baixíssima. Ou melhor, era altíssima a imoralidade. Ao ponto de terem incestos generalizados. Os próprios faraós, eles casavam com suas irmãs de sangue. Então, era uma bagunça no Egito. Onde Israel nasceu como nação? Dentro do Egito. E fora do Egito também, ali em Canaã, onde Israel vai ocupar depois, também muita imoralidade. Rituais pagãos de imoralidade. Se atribuía, a sexualidade ao culto. Havia relações sexuais nos cultos pagãos. Como uma espécie de culto à fertilidade. Eles queriam que o campo produzisse, então tinham relações sexuais profanas, porque ali estava ligando a semente do homem à semente que plantava. Loucura, né? Então, imagina que Deus agora traz o povo de Israel para Canaã e tem que limpar a mente deles do costume egípcio, das prostituições egípcias, tanto na idolatria como no comportamento sexual. Por isso, não se espante. Deus vai dar as regras do jogo. Levítico é a lei. Não pode isso, esse tipo de relação não pode, esse tipo de relação não pode, esse aqui não pode. Por isso Deus dá a legislação, para que Israel pudesse se limpar das tendências e costumes dos povos pagãos. E se tornar um povo santo, separado, também na sua sexualidade. Vamos lá, Levítico 18, de 6 a 20. Leiam comigo que Deus proibiu. A lista é maior, eu tive que editar um pouco, senão ia ficar muito extensa. Eu coloquei aqui as principais, vamos lá? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Esse eufemismo aqui, isso aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem. Descobrir a nudez, porque não fala explicitamente, para ter relações sexuais. Amém? Todo mundo entendeu? O que é descobrir a nudez? Relações sexuais. Está falando aqui de maneira mais sutil, amena, mas é relações sexuais. Então nenhum homem podia se achegar à sua parenta de sangue para ter relações sexuais. Eu sou o Senhor. Deus está chancelando aí, ó. Verso 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirá a nudez. Parece estranho isso, né? Não está falando aqui de ver a nudez da mãe. Está falando de ter relações sexuais com a mãe. Está falando claramente sobre isso. Claro que não pode, não é? Verso 8. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, a madrasta. Se não tem mais a mãe, ficou viúvo, tem a madrasta. O homem não podia ter relações sexuais com a madrasta, a mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. Pertence a nudez da mulher ao homem. Avança aí para mim. Vamos lá. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa,
a sua nudez não lhe descobrirás. Não ter relação sexual com irmã de sangue. Quer fosse moradora da casa, quer fosse uma irmã afastada, né, geograficamente, mas é irmã de sangue, não pode ter relação sexual com a irmã. Isso é incesto. Verso 10. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Está falando agora da neta, dos netos. Está tratando de assunto absolutamente dentro da família, irmão. Dentro da família. Não pode ter relação nem com a parenta, nem com a filha, nem com a neta. Claro que não pode, da sua carne, né? É derivado de você, aquele descendente, aquela descendência. Paramos aonde? Verso 11, igreja. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai, é a tia. Um homem não podia ter relações com a própria tia. Está tudo regulamentado. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe, tia também. Tia materna, tia paterna. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora, casada com seu filho, não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez, não terás relações com ela. É bem básico, né, irmão? Bem básico. Relação entre parentes, proibido. 100% proibido por Deus. Sem conversa, sem meios termos, é bem claro, objetivo. Avança para mim. Aí chegamos nos dias atuais. Mostrei o que Deus proibiu desde sempre. Chegamos nos dias atuais. Esta mulher de 40 anos casou com o próprio filho. Lá na África. No Zimbábue, se eu não me engano. É no Zimbábue. Mulher de 40 anos, grávida do seu próprio filho de 23 anos, pretende se casar com ele no Zimbábue. Isso aqui no Ocidente é impossível, por causa das leis. Não é? Não estaria publicando na internet, nem coisa parecida. Não sei qual é a legislação que rege isso lá no Zimbábue, na África. Mas é fato que ela está grávida do próprio filho. O que Deus proibiu terminantemente. Do lado de cá é mais comum. É mais comum aqui no Brasil. Pais que estupram as próprias filhas dentro de casa. Aqui é uma menina que foi grávida do próprio pai, com 14 anos. Foi lá no Chile. Avô, crianças sofrem abuso, né? Principalmente as meninas. Dentro da própria casa. Por parentes próximos. Pai, tios, primos. Nesse caso aqui, bizarro. Essa menina eu acho que é no Chile, né? É no Chile? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. A legenda. Não está escrito, mas é no Chile. Essa menina postou na rede social como se fosse uma coisa boa. Ela não entendia que estava errado ter relacionamento com o pai. E ela ficou grávida e celebrou. Essa menina de 14 anos. Isso é no Chile. Não foi aqui no Brasil, não. É mais do que pedofilia, né? É estupro de vulnerável. É incesto. Pai com filha legítima. A mãe morreu e o pai tinha relação com a filha de 14 anos. E engravidou. O filho dela é, ao mesmo tempo, filho do pai e neto do pai. É uma bizarrice, né, irmão? É um absurdo. Isso aqui são alguns exemplos. Aqui no Brasil acontece demais. Principalmente no interior, lugares mais afastados. Volta e meia um pai é preso por ter relações sexuais, não só com uma filha, às vezes mais de uma. Às vezes com consentimento da mãe, com a omissão da mãe. Não é? E as meninas são, então, vulnerabilizadas, né? Não só no seu ser, no seu corpo, mas principalmente na sua alma. Que confusão há na cabeça de uma menina cujo pai, que deveria protegê-la, a engravida.
Que confusão há, que trauma, né? Inenarrável. É inenarrável. Mas alguns pais egoístas, por causa do pecado, fazem isso. Então, queridos, infelizmente, a humanidade degenerada cai nesses pecados aqui terríveis. Estas pessoas já são candidatas diretas para o lago de fogo e enxofre. A menos que haja uma misericórdia muito grande, um arrependimento muito profundo, direto para o lago de fogo e enxofre. Que é abominável para Deus isso. Avança para mim. Não sei, porque eu não esgotei todas as possibilidades. É provável que tenha. Não pode ser nenhum parente de carne. Nenhum parente. Agora, é esquisito. Esquisito não. Eu tenho que destacar isso, porque senão seria como se eu estivesse omitindo uma informação. A humanidade não surgiu de uma única família? De Adão e Eva? Então, originalmente, tiveram que ter relações entre irmãos. Era obrigado. Era outro contexto, era para povoar a humanidade. Então, vamos lá. Adão e Eva teve Caim, Abel e outros filhos. Teve Sete, teve outros filhos e filhas. Diz a palavra de Deus. Como é que é povoar esse mundo? Se todo mundo era da mesma família. Todos eram filhos de Adão e Eva. Todas as meninas eram filhas de Adão e Eva e todos os meninos eram filhos de Adão e Eva. Para procriar, teve que ter relação consanguínea. Mas isso foi só no início. Soberania de Deus. Deus permitiu que fosse assim por início. Mas conforme as relações, os anos foram passando, as ligações consanguíneas vão diminuindo. Por exemplo, um tio casa com uma sobrinha, já fica mais distante um pouco. Um primo de terceiro grau casa com uma prima de terceiro grau. Já distanciou mais um pouco. Já não é tão próximo assim. Compreenderam? Era necessário que assim fosse. E se eu omitisse isso, eu estaria sendo ingênuo e apelando para a ingenuidade de vocês. No começo foi necessário que fosse assim. Mas depois Deus regulamentou para não ter relações dentro do círculo familiar. Para gerar anomalia. Até porque gera doenças congênitas. Quanto mais próximo o sangue, se primos casarem, por exemplo, há uma grande possibilidade de nascer com doença congênita a criança. O cruzamento do DNA de cada um gera anomalias. Gera anomalias. As crianças nascem mais fracas. Isso é fato científico, né? Quem estudou na infância, no colégio, gene recessivo, gene dominante, aquilo tudo, quanto mais próximo for o relacionamento familiar, se cruzar ali os cromossomos, vai ter defeito. Crianças vão nascer com vários tipos de anomalia, anomalias no coração, síndrome de Down e outras coisas mais. Até no mundo animal. Cruzamento consanguíneo enfraquece. Enfraquece a cria. Não dá bom. Tá certo? Então Deus já fez de uma maneira que não tivesse cruzamento consanguíneo na mesma família. Vamos avançar. É só o começo. Avança aí para mim. Levítico 18, 22. Terminantemente, Deus é contra. Com o homem, vamos ler? Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. A palavra abominação, no original hebraico, também pode ser traduzido por repugnante. É repugnante. Deus detesta, odeia que um homem faça um varão com outro varão. Isso aí é repugnante. Então não adianta as filosofias atuais, as ideologias, os movimentos, homossexuais dizerem que Deus aceita. Porque a palavra de Deus é clara. Deus abomina. Amém, povo santo? Sem discussão, sem ter que fazer uma exegese no original, sem ter que distorcer o contexto. Contra. Deus é contra. O Criador de todos os seres humanos é contra. Ele dá as cartas do que é certo e o que é errado. Quem quiser ir contra a vontade de Deus, juízo. Simples assim. Avança aí para mim.
O termo traduzido por descobrir a nudez significa se chegar sexualmente a alguém. A lei visava principalmente impedir relações entre parentes próximos, incestos, que eram comuns nas culturas egípcias e dos povos da terra de Canaã, e eram aos olhos de Deus pecados abomináveis. Esses pecados sexuais listados não eram apenas indesejáveis. Antes, o próprio Deus estabelecera penas de morte, execução, para coibir tais práticas. Agora vamos lá. Vai ficar mais profundo agora o negócio. Deus alistou isso, esse relacionamento, proíbo. É pecado, é abominável. Se fosse só o aspecto moral, não é a condenação moral de Deus desse ato, já seria pesado, porque a pessoa indo contra a vontade de Deus vai comparecer no tribunal de Deus. Mas Deus quis tornar o negócio mais radical ainda, ao ponto de colocar na lei pena capital, pena sobre a cabeça de quem cometesse tais atos. Pena de morte. Pecados sexuais na antiga aliança tinha pena de morte, por execução pelo próprio povo de Israel. Tinha que matar a pessoa. É sério. E ninguém vai dizer, o Deus do Antigo Testamento era mau. Não é isso não, irmãos. Deus está santificando um povo. Se deixar aquilo ali acontecer, aquilo, cresce e contamina todo mundo. O mal tem que ser cortado da terra. Pastor, a pregação hoje, como é que eu vou dizer? A pregação radical, radicalismo, como é que se chama? Fanatismo religioso. O que mais que o pessoal vai rotular? Não é politicamente correto, e etc, etc. Vocês acham que Deus está preocupado com o que é politicamente correto para os homens? Vocês acham que Deus se deixa bater pela pensamento humano, pela psicologia humana, filosofia humana? Deus é tão sério nisto, que empreendeu na sua palavra os termos da execução. E tinha execuções variadas. Não era uma execução só não, hein? Tinha desde apedrejamento até a morte, até ser queimado no fogo. E foi o próprio Deus que regulamentou. Tinha execuções por pedrada e tinha execução por fogo. E não é uma vez só que aparece na Bíblia alguém executando pecadores com espada, com lança. Mas tinha que matar. Pensa na gravidade para Deus do ato. Se fosse algo aceitável, Deus não mandaria matar. Vamos lá, aqui tem uma ilustração, né? Uma mulher sendo apedrejada. Normalmente, a pessoa, quando era dilapidada, o termo é esse, dilapidada, lançar pedras. Ela era, primeiro, feito um buraco, para a pessoa ser imobilizada até a altura da cabeça. Não era assim como vocês estão vendo aqui, não. Não é aqui no plano, a pessoa ajoelhada levando pedrada, não. Fazia um buraco, a pessoa era posta dentro do buraco, ficava imobilizada. Ficava presa no buraco, só com a cabeça para fora. E ali as pedradas iam acertar só na cabeça, até matar. Era assim. Até hoje no Islã é assim. Quando eles executam em alguns países mais radicais, a pessoa é colocada num buraco até metade do corpo, os braços presos no buraco, e a parte do dorso e da cabeça fica de fora, é dilapidada até morrer. Meu Deus, que coisa horrível, pastor. Que cruel. Cruel é um homem que comete torpeza com a área sexual. Isso que é cruel. Não é Deus, não. Ameniza.
ameniza. Hoje, o grande problema de hoje é pegar a palavra de Deus e dizer assim, isso aqui era naquele tempo. Deus mudou. Deus nunca mudou. O Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é invariável. O que varia hoje é que tem um intercessor junto conosco, Jesus. Na antiga aliança, o intercessor ainda era o Logos, do lado do Pai. A partir da descida do Filho de Deus para a terra, passamos a ter um advogado junto ao Pai. Essa é a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. Apesar de termos um advogado, o pecado continua sendo o mesmo, o Deus continua sendo o mesmo, e o pensamento de Deus sobre esses pecados continua sendo o mesmo. Deus não muda. O que há um pouco mais de misericórdia, digamos assim, por causa da intercessão de Jesus. Mas os pecados têm grau de gravidade igual. Tanto na antiga aliança, como na nova aliança, os pecados sexuais são gravíssimos. Se não são punidos com morte na nova aliança, é porque há um pouco mais de misericórdia por causa da intercessão de Cristo. Compreendem? Mas mesmo a pessoa não sendo dilapidada com pedra ou queimada na fogueira, se ela continuar no pecado, ela irá para o fogo eterno. A morte espiritual é pior que a física. Porque desta a pessoa não vai escapar nunca mais. Ela vai arder no lago de fogo e enxofre para sempre. O problema dessa geração cristã hoje é que falar de pecado, falar de perdição eterna, falar do lago de fogo também não é agradável. Então, é uma pregação que causa muito espanto. Não enche igreja falar da perdição eterna. Não é? Não agrada os clientes. Se tratar da igreja como sendo clientes, né, de um clube social. Os clientes ficam revoltados, saem, etc. A palavra é clara. Pecados sexuais são condenados para perdição eterna. Sim. Então, se perder, é possível a pessoa estar respirando na terra, mas já está condenada eternamente? É possível. A pessoa pode não ter morrido fisicamente, mas o pecado dela foi tão grave, tão abominável, como a palavra de Deus diz, classifica pecado para a morte. Esse pecado para a morte não tem perdão eternamente. Isso é muito sério, porque a pessoa continuar andando na terra enquanto viver, né? Continuar comendo, continuar vivendo, respirando, mas já sem salvação eternamente. Quando ela parar de respirar aqui na terra, o que resta a ela é esperar o dia do julgamento, levantar de entre os mortos e ir direto para o lago de fogo e enxofre. Para uma existência junto com Satanás e seus anjos no tormento eterno. Mas falar de tormento eterno não gera ibope nos dias atuais, né? Não enche igreja, espanta a freguesia. Nós temos que falar o que está escrito. Não tem como amenizar. Deus mandou matar, executar os pecadores na antiga aliança. Pena capital. Vamos ver aqui agora. Avança aí para mim. Não, com certeza. É que você está falando do caso da mulher pega em adultério e levada diante de Jesus. Ali estavam descumprindo a lei. Adultério não é feito com uma pessoa só, é com duas. É um homem e uma mulher. Então, na verdade, ali estavam descumprindo a lei. Só pegaram a mulher por quê? E cadê o sem vergonha do cara? Tinha que levar os dois. Era os dois para serem dilapidados. A única pessoa que podia tacar pedra naquela mulher era Jesus. Ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo tinha pecado, saiu todo mundo fora. O único sem pecado é Jesus. Se ele quisesse,
ritualmente estava puro e habilitado para executar aquela sentença. Porém, como disse, a partir da vinda do Filho do Homem, há uma maior expectativa de arrependimento, digamos assim. Não é que as coisas amoleceram, não é que Deus mudou, que a regra de Deus mudou. Há uma expectativa de arrependimento, que a pessoa mude o comportamento. Posterga o juízo. O juízo não deixou de existir. Só se leva um pouco mais de tempo para ver se a pessoa se arrepende. Por exemplo, para a mulher que foi pega em adultério, Jesus não disse, você está liberada. Jesus disse, vai e não peques mais. Se continuar no pecado, vem juízo. Ela não foi liberada do seu pecado. Ele só não a matou imediatamente. Mas advertiu. Vá e não continue na prática da sua imoralidade. Se continuar, mesmo que ela não seja dilapidada com pedra, lago de fogo e enxofre pela eternidade afora. É simples assim. Amém, queridos? Você nunca vai ver na nova aliança amenizar o pecado sexual. Não há amenização. Não há juízo imediato. Mas há juízo. Julgamento haverá. Deus julgará impuros e adúlteros. Está escrito. Vamos lá, estamos ainda na antiga aliança. Não vamos misturar as duas fases, tá bom? Na antiga aliança era pena capital, morte. Vamos ler todo mundo junto? Vamos aprender a palavra, irmãos. A gente não está aqui ligado a nenhuma convenção, a nenhuma filosofia, ideia humana. Nós seguimos a Deus, a palavra de Deus. Então vamos aprender o que está escrito. Vamos lá? Se um homem adulterar com mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os dois. Como já antecipamos aqui. É os dois. Não é um ou outro. Não é só a mulher. É o homem e a mulher adúltero. São os dois. Mortos. Será morto. Não está falando aqui morto espiritualmente, não. É morto, morto. Tirar a vida dele. E dela. Aqui na execução mesmo, sumária. Verso 11, igreja. Vamos lá? O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberta a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Essa expressão, seu sangue está sobre eles, que significa? Eles são culpados da sua própria morte. No dia do julgamento, eles vão ser sentenciados porque cometeram esse ato. Carregam sobre si a responsabilidade do ato e da sua execução. Verso 12, vamos lá? Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, homossexualismo, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. Homossexualismo na lei era execução sumária. Mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Leiam comigo, tenham coragem. Estão com medo de ser cancelados na internet? Estou preocupado com a internet não, vamos lá? Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão. Aqui, ó. Aqui é uma outra modalidade de execução. É queimado no fogo. Queimarão. Para que não haja maldade no meio de vós. O que Deus está avisando? Santificar o povo de Israel. Se não tivesse uma lei dura, rígida, com pena capital, viraria uma bagunça. E o povo que deveria ser santo seria um povo profano, como os demais da terra. Então Deus está querendo santificar e eliminar a maldade no meio de vós. Verso 15, igreja. Se também um homem se ajuntar com um animal, infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Zoofilia. Um homem se coloca diante de um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal
e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Amém, queridos? Está claro, não precisa de entrar em detalhe não, né? Avança para mim aí. Queria deixar muito claro que para Deus o negócio é seríssimo. O relativismo dessa geração atual é fruto do pecado. Quanto mais o pecado graça, mais a gente aceita essas abominações como coisa normal. Não é normal para Deus. E Deus tem seus meios de tentar parar, frear esse avanço da maldade. Vamos entrar no tema do homossexualismo. Homossexualismo, inversão e perversão. Deus criou homem e mulher, cada qual com a sua sexualidade, e os idealizou para se unirem de maneira heterossexual. Diferente, né? Hétero é diferente. Desde os primórdios, o pecado gerou anomalias no coração dos homens, que resultaram na inversão da natureza sexual, na forma de homossexualismo ou homossexualidade, que para Deus, o Criador, é condenável, abominação. Isso aqui Deus nunca vai aceitar. 2 homens ou 2 mulheres não geram uma família. Nunca Deus vai aceitar isso. Em tempo nenhum. Avança aí para mim. Eu corro o risco de crime de homofobia. Estou correndo risco aqui. É porque eu não sou conhecido. Se eu fosse o Sila Malafaia falando isso, que eu estou falando aqui agora, viriam logo um monte de advogado em cima. Porque eu não corro esse risco porque eu não sou conhecido. Mas se me denunciarem, por exemplo, ao Ministério Público atual, eu corro risco de homofobia. Pois é. Eles não querem que a gente mude o homossexual. A igreja não pode mudar o homossexual. A chamada cura gay. Curar o gay não pode. Ele tem o direito de ser como ele é. Do jeito dele, né? Homossexual. Então, queridos, existem leis, tá bom? Se você procurar hoje, já tem lei regulamentando. Eu vou mostrar a vocês, está aqui na lição. Está na sua lição. Eu botei até o artigo da lei que está em vigor no Brasil agora. Nós vamos chegar lá. Hoje não pode falar do homossexual com o risco de você ser penalizado como criminoso. Olha que ponto chegou a humanidade. O certo está errado e o errado está certo. Na concepção humana. Claro que tem. Não. Não, hoje em dia não é assim não. Vou mostrar a vocês para onde evoluiu a lei. A criminalização é contra injúria, não é contra fisicamente. Só em injuriar o homossexual você já é passivo de ser criminalizado. É pior do que você imagina. Lógico que se eu bater em qualquer pessoa, homossexual ou heterossexual, eu vou para a cadeia. O crime de espancar alguém é o mesmo. Mas só que criaram leis agora que você não pode nem falar mal do homossexual. Piorou muito. Tem. Mas posso ser processado assim mesmo. Sim. Pois é, mas nós estamos num mundo em que o cristianismo está sendo perseguido, é cristofobia. Então, mesmo eu tendo direito legal de processar a minha fé e de falar o que eu estou falando aqui, eu posso ser processado por estar falando deles. Entendeu? E aí vai rolar num tribunal. E vai depender do juiz ser progressista ou ser conservador. Vai depender.
Ele botou uma perua que eu vi. Mas sabe o que ele tem que eu não tenho? Sabe o que ele tem que eu não tenho? Imunidade parlamentar. Ele tem imunidade, por lei ele é protegido. Eu não sou protegido, sou um civil. Eu estou falando que cristão civil, que não tem defesa de uma lei te protegendo, se falar mal de homossexual hoje é crime. Pode. Pode. Já há pastores perseguidos. Vai ter que ser julgado isso, mas infelizmente as cortes tendem para o lado errado. Mas é uma questão quase de semântica, né? Como separar o homossexual do homossexualismo dele? É quase uma semântica. É a maneira de falar. Alguns pastores na internet, quando tratam esse assunto, eles não falam a palavra gay, não falam a palavra homossexual para evitar censura. O próprio veículo que nós estamos transmitindo agora, o YouTube, se pegar as palavras que eu estou falando aqui, há um computador que roda um logaritmo. Se ele detecta essas palavras que eu estou destacando aqui, ele cancela o nosso canal na internet. Só em falar a palavra homossexual, gay, LGBT, isso já coloca no radar do YouTube. Mas eu vou mostrar a você que tem pena hoje. Vou mostrar a vocês, tá? A lição de vocês tem tudo isso. Vamos andar devagarinho até lá? Vamos lá, vamos criar consciência. Uma intervenção de juízo contra a promiscuidade homossexual de um povo é bem conhecida no caso de Sodoma e Gomorra. Eu não vou botar o texto todo aqui, você sabe perfeitamente que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Qual foi a base para a destruição daquele povo? Deixa eu dar uma sublinhada aqui, irmãos. Fora o primeiro mundo que morreu afogado em água, depois que Deus executou a humanidade do primeiro mundo, não há mais nenhuma intervenção direta de Deus sobre as cidades tão terrível como Sodoma e Gomorra, que é pós o dilúvio. Não é? Nos muros de Jericó, Deus fez um mover espiritual, os muros caíram. Mas houve batalha. Israel entrou e matou os soldados, etc. Mas no caso de Sodoma e Gomorra, não teve batalha. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus quis destruir aquela cidade diretamente. É muito radical, é muito mais contundente. Não foi assim por guerra ou por uma calamidade natural, um terremoto. Deus foi lá e destruiu as duas cidades. Isso demonstra que para Deus aquilo ali era um câncer naquele tempo. E não dava para tratar aquele câncer, tinha que destruir, extirpar da terra. Para que aquele comportamento não se reproduzisse por aí afora. Onde está a base da destruição dos sodomitas e de Gomorra? Promiscuidade. Esse texto aqui é Gênesis 19, verso 5. Vamos ler aqui, ó. E chamaram por Ló. Deixa eu dar um contexto, senão vocês vão ficar meio boiando, né? Vocês lembram dessa passagem, irmãos? Ló foi morar dentro da cidade de Sodoma. E a palavra de Deus diz que ele atormentava a sua alma justa. Era tanto o dia inteiro vendo promiscuidade, que ele não aguentava aquilo. Já tinha esposa e 2 filhas. Ele não aceitava. Não é Jó, não, é Ló. Não aceitava aquilo. Ele tinha uma esposa e 2 filhas. Cada uma dessas filhas dele tinha um pretendente. Não sei se era noivo ou marido. E tinha a esposa de Ló. Na hora que Deus quis destruir a cidade, Deus enviou 2 anjos. Varões, homens.
Os anjos se apresentavam como homens. Entraram na cidade e, sendo da parte de Deus, deviam ser bonitos, deviam ser diferentes, deviam ser fortes. Alguma coisa que chamou a atenção naqueles homens, naqueles dois homens. Entraram, eram anjos. A gente vê pensa em anjos com asa nas costas. Porém, os anjos na antiguidade não apresentavam asa nas costas. Eram como homens normais, homens. Vestido de homem. Entraram na casa de Ló. De noite, ou mais tarde, a turma que viu Ló hospedar aqueles dois homens, aquela vizinhança perversa ali, bateu na porta de Ló, pedindo para mandar Ló colocar os dois homens para fora, porque eles queriam abusar dos dois homens. E eram homens querendo abusar de outros homens, abusar sexualmente. Eles eram tão perversos que não tiveram o menor pudor. Vai acontecer uma coisa muito estranha, se você ler a passagem. Ló fica desesperado quando vê a situação e ele pensa que o pior dos piores, eu dou minhas duas filhas no lugar dos homens. Ele ofereceu as duas filhas para os abusadores. Na pior das circunstâncias, pelo menos, elas são mulheres, é mais natural do que eles abusarem homem. Eles não queriam as mulheres, filhas de Ló. Eles queriam os dois anjos. Eram perversos. Aí, Ló não consegue convencê-los. Os anjos tomam a frente na porta, naquela discussão na porta da casa. Fazem um efeito de Deus ali, um poder de Deus. E aqueles homens ficam cegos. Não conseguem mais enxergar. Aqueles que queriam abusar dos anjos. Ainda assim, eles não param. O mais terrível nessa história é que Deus coloca uma cegueira temporária neles. Quer dizer, eles não tinham mais como entrar na casa. Mas diz a palavra que eles ficaram apalpando o caminho para tentar entrar ainda. Eles não pararam. Mesmo sendo tocados por Deus, eles não pararam. Eles queriam entrar, invadir e possuir os anjos. Esse tipo de pessoa, esse tipo de gana, né, de perversão, que Deus teve que extirpar da terra. Não houve um pingo de arrependimento, não houve um pingo de reflexão, nada. Eles queriam porque queriam abusar daqueles anjos, aqueles homens. Está aqui a base, ó. Gênesis 19, 5. Isso aqui é a voz dos homens que estavam lá de fora da casa de Ló. Vamos lá? E chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. É muito clara a intenção deles, ó. É muito claro. Não quero suas filhas, eu quero os homens. Eles queriam os homens, os anjos. Por isso Deus teve que acabar. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, né? Parece muito fantástico isso. Mas o olhar da mulher de Ló para trás diz muito a respeito dela. Não diz? Deus está trazendo juízo. Envia anjos para livrar a família. Os pretendentes das duas filhas não foram com as filhas. Ló pegou só as duas filhas e a esposa. A esposa olha para trás. O que significa olhar para trás? O coração dela estava onde? Em Sodoma. Na promiscuidade. A hesitação da mulher de Ló prova que ela estava presa àquela cultura, àquele modo de vida. E ela também é condenada ali. Todo mundo entendeu? Ló sai com as duas filhas, né? E depois as duas filhas embebedam o pai e têm relações sexuais com elas, com ele. Você vê que a cultura era um negócio bagunçado mesmo, né? Elas geram, se eu não me engano, os amonitas, não é? Amonitas e moabitas. Uma de cada filha. Tu vê que a cultura ali era muito perversa. Avança aí para mim. Vamos chegar no Novo Testamento. O exemplo de Sodoma e Gomorra ficou para a história da humanidade. Certo? Como Deus pensa a respeito dessa perversão. Mas no tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Jesus,
no tempo dos apóstolos de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, o homossexualismo graçava na sociedade. Muita gente pensa que o homossexualismo surgiu agora no século XX. Se você pensa assim, você está muito enganado. Existe, olha, Sodoma e Gomorra é do tempo de Abraão. Não é do tempo de Abraão, é do tempo de Abraão. Abraão é 2000 anos antes de Cristo. Então, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, para o nosso tempo passa quase 4000 anos, irmãos. O homossexualismo é muito antigo, é desde sempre. Sempre teve homossexual. O que não tinha nos outros séculos, depois do cristianismo, era liberdade para eles se expressarem. Vou entrar nesse mérito já já. Parece que antigamente tinha menos homossexual. Não. Tinha menos espaço para eles se expressarem. Mas o homossexualismo é antigo. E no tempo de Paulo, a sociedade greco-romana era muito pervertida. A maioria dos soldados eram bissexuais. Vocês já ouviram falar de Alexandre o grande conquistador da Grécia, né? O imperador que veio antes de Roma foi o Império Grego. E o expoente desse Império Grego era Alexandre o grande conquistador, que saiu das suas ilhazinhas ali, né? A ilhazinha da Grécia, e foi dominar até a Índia. Atravessou todo o Oriente Médio e a Índia com a cultura grega. Ele morreu com 30 e poucos anos, 33 anos e meio mais ou menos. E ele era amante de um dos seus soldados. Ele era homossexual. Então, naquela época, infelizmente, muitos soldados, guerreiros, homens fortes, valentes, viris, musculosos, né? Homens de guerra, mas eles tinham o hábito, o costume de ter uma criança ou uma adolescente como parceiro sexual. Os soldados. O nome dessas crianças, tem até um termo, a história registrou um termo para essas crianças parceiras de soldados. Eromenos é o nome do termo, eromenos. Depois procura lá que você vai ver. Tinha os eromenos, que eram adolescentes e crianças que eram escravas sexuais de soldados em Roma. Tem até essa ilustração aqui, ó. Um relevo aqui, ó, antigo, ó. Uma criança e um homem. Era da cultura romana. Pelo vulcão, né? No caso ali, pelo vulcão. De gente. É verdade. Mas é muito pontual, né? As pessoas entendem. Mas a intervenção que a Bíblia destaca com mais ênfase foi a de Sodoma e Gomorra. Porque ali pode se atribuir ao efeito do vulcão. O vulcão se dá o protagonismo ao vulcão e não a Deus. É. Lógico que foi Deus que está permitindo tudo isso, né? É. Acredita-se, né? O grande Império Romano, ele ruiu por causa da sua promiscuidade. A maioria dos imperadores eram muito promíscuos. Calígula entrou para a história como um dos imperadores mais promíscuos da história. Os líderes de Roma eram muito promíscuos. Os grandes imperadores eram muito promíscuos. Então atribui-se a degeneração. Vocês não sabem de nada, vocês são inocentes. Vocês são muito inocentes. O negócio era tão pesado em Roma, irmãos. Eu tenho provas arqueológicas disso, tá? Tenho imagens que eu salvo. Havia prostituição institucionalizada em Roma. Casa de prostíbulo tinha o lugar certo. E eles tinham moeda corrente para prostituição. Moedas cunhadas. Dependendo do ato que queria com a prostituta, tinha moeda específica. Tem até o nome dessas moedas. Elas existem até hoje, né, arqueologicamente. Então a pessoa ia fazer um ato específico, levava uma tal moeda cunhada
com o ato que queria fazer para pagar a prostituta. Isso em Roma. Se queria outro ato, tinha outra moeda com outra figurinha diferente. Essa era para pagar outro tipo de relação sexual. Assim era a cultura em Roma, irmão. Com moeda para prostituição. Era um negócio severo, forte. Fala, varão. As prostitutas cultuais, de culto. É o mesmo esquema que havia também em Canaã. Haviam prostitutos cultuais. Está na sua Bíblia. Depois procura aí, joga no seu buscador e você vai achar a palavra prostitutos cultuais. Homens também que serviam nos templos pagãos. E a palavra cães. Já viu na lista dos que vão ficar de fora do reino os cães? Pô, pastor, o caramelo não vai entrar no reino? Não vai entrar. Ali não é cão, cachorro, irmão. Cão é uma palavra substituta, né? Para prostituto. Quando dizem os cães ficarão de fora, está falando de gente que vive de prostituição. Não está falando de animal. Vamos lá. Onde que eu parei? Já li isso aqui? Não, né? Vamos ler então, irmão, para dar contexto. Vamos lá? No tempo do apóstolo Paulo, já existia na sociedade greco-romana a aceitação do homossexualismo. Desde as classes mais altas até os guerreiros, que possuíam o hábito de se relacionar com meninos. Era pedofilia. Paulo descreve essa condição como sendo fruto da maldade humana, tanto entre homens como entre as mulheres. Lesbianismo, a palavra lésbica ou lesbianismo, vem da palavra lesbos, na Grécia, onde a poetisa Safo escrevia conteúdo devotado ao amor das mulheres. Uma poeta homossexual, chamada Safo, ela dá origem a esse termo da ilha de Lesbos, né? E nessa ilha de Lesbos, na Grécia, até hoje tem turismo homossexual. Vocês sabiam que isso não é só a história do passado? De mais de 2000 anos atrás? Se faz turismo. Imagina um navio cheio de homossexual para fazer turismo na ilha de Lesbos. Até hoje isso acontece. Vamos lá, avança para mim aí. Então, no tempo de Paulo, a promiscuidade estava nesse nível. Vamos ler o que Paulo fala. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 24. Uma das maiores críticas dos homossexuais à palavra de Deus e à Bíblia, ao próprio Deus, é que seria Deus o culpado deles nascerem assim. Quantos já viram essa argumentação? Tem gente que culpa Deus por ter nascido homossexual. Vamos lá. Foi Deus que criou o homossexualismo? Não. Deus é culpado de haver homossexual? Não. Qual é a culpa? De quem é a culpa? Do próprio homem. Mas assim, intrinsecamente, do pecado que é nos homens. Assim como Deus não é culpado de uma pessoa se descambar para o crime, Deus não é culpado de uma pessoa se descambar para violência, ou para drogas, ou para qualquer outra coisa. É do homem. É do pecado inato. Amém? Nós estamos estudando sobre pecado e livre-arbítrio. Então, se Deus tivesse criado pessoas para serem homossexuais, elas não teriam chance de escapar desse quadro. Seria culpa de Deus. Deus não poderia nem julgá-los, que Deus os fez assim. Deus não fez homossexual. Deus atribui o homossexualismo à perversão da própria pessoa. Vamos ler a palavra? Aqui está a garantia de que nós não estamos defendendo Deus sem base. Primeiro, Romanos capítulo 1, verso 24 até o verso 27. Leiam comigo, vamos aprender, vamos lá, irmãos? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência. Olha bem, Deus os entregou à imundícia. Então foi Deus que fez isso? Não. Por causa da cobiça do próprio coração deles. A origem desse mal é o coração deles. Deus só abriu mão deles. Deus não os criou para isso. Por causa da concupiscência
seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quem é que está enganado? É Deus ou o homem? O homem é que muda, não é Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo adora a Deus aqui, né? Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus à paixão infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Eles se entregaram à sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Em toda a discussão de Paulo, ele diz: é da cabeça do homem, é da concupiscência do homem, é decisão do coração do homem, é da sua própria sensualidade. Então somente Deus os entregou, abriu mão deles. Vou falar uma coisa que vai chocar muita gente. Chocar muita gente. Pastor de vocês crê que o homossexual pode ser liberto. Existem alguns que são libertos. Mas o pastor de vocês não tem, na Bíblia, um caso de conversão de homossexual. Tem na Bíblia? Tem ex-prostituta. Tem ex-assassino. Tem ex um monte de coisa na sua Bíblia, exemplos. Mas não tem um exemplo de um ex-homossexual. Não tem. Pode procurar aí, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar um exemplo. Isso exclui a possibilidade de uma pessoa se converter? Não. Há conversos. Mas também há muitas falsas conversões. Muitas. Infelizmente. Já vi vários casos de pessoas que disseram que abandonaram a prática, se tornaram cristãos, mudaram e depois voltaram à prática. Então, o homossexualismo é um negócio muito sério, muito pesado. Avança para mim. Verso 28, vamos lá, irmãos? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Meu Deus, é uma lista que quase não termina de tanta maldade. É muito difícil. Verso 32, vamos lá? Ora, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Novo Testamento. Novo Testamento. Continua valendo a premissa de que a condenação dele deveria ser a morte? Está aqui, ó. Eles sabem disso, têm conhecimento. Passivo de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí é essa permissividade da sociedade que vai aceitando o comportamento errado. Mas a morte está em voga. É tão perverso como quem faz, como quem pratica. Os que apoiam são tão perversos quanto os que praticam. Avança aí para mim. Pois é.
É apoio. Se você vai junto com a turba ali, gay ali, tu tá apoiando. Não, tá dando apoio. Não é diante de Deus uma coisa que Deus não leva em conta. Vamos lá, aula, ó, já são 11h30, eu tenho mais aula para dar. Não vou dar oportunidade para cada um falar, não. É tirar dúvida, não fazer o próprio comentário. Vocês querem colaborar comigo fazendo comentário, mas eu tenho mais aula para dar. Tá bom? Só dúvida. Sim. Sim. Idolatria e imoralidade estão muito associados. Em toda a Bíblia, você vai procurar lá, princípios de idolatria estão associados à imoralidade. É como se uma coisa chamasse a outra, né? Como se estivessem casadas. Imoralidade. Por isso, a maioria dos prostitutos cultuais era comum na antiguidade isso. As pessoas iam para esses templos para ter relação sexual com prostitutas ou prostitutos, cultuando uma entidade, algum deus, em nome de algum deus, de Acera, de Baal. Eles iam lá ter relações na presença da divindade. Entenda isso. Então a promiscuidade está muito ligada também à idolatria, e vice-versa. Dúvida, minha irmã? Só orando. Só orando. Ninguém aqui está passivo de não ter um filho homossexual, de não ter um filho assassino, psicopata. Só orando. Agora, entenda o seguinte. Aquele indivíduo vai escolher o seu caminho. Sexualidade é dada por Deus a todo ser humano. Certo? Mas o caminho que ele vai escolher é que vai determinar. Não podemos imputar a Deus. A palavra de maneira nenhuma diz, Deus criou a pessoa assim torta. Eles criticam a Deus assim. Pensando que Deus me fez assim. Deus não te fez assim. Deus fez homem e mulher. É assim que sai do ventre da mãe. E não existe hermafrodita verdadeiro, viu, irmãos? Ah, pastor, já ouvi falar que tem hermafroditismo. Deixa eu explicar isso para vocês. Vou explicar isso. Faço questão de explicar. Existem pessoas com anomalia na sua genitália, quando nasce. Às vezes a fusão de dois indivíduos num corpo só. Os órgãos de uma criança, gêmeos, univitelinos, né, do mesmo óvulo, se desenvolvem juntos. Um acaba sendo absorvido pelo outro. Então, se era um menino ou uma menina, pode acontecer de nascer uma criança com as duas genitálias. De menino ou de menina. Mas os cromossomos não são dos dois. Vai ser sempre predominante. Quando fizer o teste de DNA, é homem ou é mulher? Ou é XY ou é XX? Não vai ser as duas coisas. Ninguém é XY, XX. Isso não existe. É um menino que absorveu parte do corpo da sua irmãzinha que não se desenvolveu e acabou herdando dela a genitália feminina. Mas os órgãos internos dele são de homem. Entenderam? E vice-versa. Não existe uma pessoa que é híbrida de dois. Ela é uma anomalia. Nasceu com órgãos do outro. Nasce com um braço, com perna do outro. Uma criança na Índia nasceu com 4 pernas. 2 braços, 4 pernas. De onde vem essas pernas extras? Do irmãozinho que se fundiu a ela na hora da evolução embrionária. Não é que ela seja 2 pessoas. Não existe isso. Só existe homem e só existe mulher. XX, XY. Não existe XXY. Ou XYY. Não existe isso. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da moda da aceitação do homossexualismo.
é mais moderno. Ao longo de 20 séculos, onde o cristianismo prevaleceu, influenciando leis das nações, as práticas homossexuais eram inadmissíveis. No contexto do Islã, de Maomé, ser homossexual leva a pena de morte. Até hoje. Nos séculos passados, comportamento homossexual, masculino e feminino, era visto como distúrbio psiquiátrico e até crime, com penas previstas em lei. O aparecimento da AIDS no século XX não inibiu a promiscuidade desses grupos, que foram ganhando cada vez mais a aceitação, o que fez com que muitos países reformassem suas legislações, né, para dar direitos especiais ao chamado grupo minoritário. No século XXI, esse que nós estamos, as paradas gays, incluindo lésbicas e bissexuais, têm eclodido em todas as nações, inclusive em Jerusalém. Uma das maiores paradas gays do mundo é em Tel Aviv, da capital de Deus lá, a terra de Deus. O movimento LGBTQIA+, eles ficam aumentando a sigla, irmão. Meu Deus do céu. Eu estou rindo de uma tragédia. Não bastava ser gays, né? Lésbicas, gays. Eles vão, aí começam a inventar outras terminologias. Bissexuais, transexuais. Aí vão aumentando. Que é de quer, a palavra quer em inglês. E aí vão aumentando, não binário, e vão inventando um monte de terminologia para a mesma situação. Vão dizer que são pansexuais, e por aí vão inventando nomenclaturas. Mas podia ter parado aqui, ó, LGBT só. Sem ficar aumentando letras, porque não adianta nada. É a mesma coisa. Então o que está acontecendo? Agora eles têm espaço nas mídias, filmes, peças, meio musical, esportes. A pauta gay defendida por leis ideologicamente progressistas chega ao ponto de criminalizar como homofóbicos todos que não concordam com tais práticas. Então, o que eu estou resumindo ali? O cristianismo, iniciado há 2000 anos atrás, freou nas sociedades a liberdade que tinha na sociedade greco-romana. Então, onde chegou o cristianismo, era proibido o homossexualismo. Não tinha liberdade para eles. Amém? Todo mundo entendeu? No meio dos muçulmanos, é proibido o homossexualismo. Com pena capital. E punição em praça pública. Quando é que começou a virar para o lado deles, a maré? Século 20 e 21. Tem menos de 100 anos que as sociedades que antes proibiam, agora começaram a mudar as leis para aceitar o homossexualismo. Tem menos de 100 anos. Tem menos de um século. E aí começaram a se adaptar. Ideologias progressistas mudaram as leis dos países para que os homossexuais tivessem espaço. A pessoa era homossexual na década de 40 aqui no Brasil, na década de 30, 20, ela tinha que ser, como diz aí no termo popular, enrustida. De dia ela ia trabalhar como homem, normalmente. Onde ela podia expressar a homossexualidade dela? No oculto. Ou em lugares específicos, bordéis e etc. Mas para a sociedade das décadas do começo do século XX, ele não podia dizer que era homossexual nem para a família. Porque era proibido, era criminalizado. Ser homossexual, prática homossexual, já foi crime. Em vários países. Todo mundo entendeu? O quê?
Sim. Não, mas o cristianismo, mesmo distorcido da católico romano, ele não introduziu a aceitação do homossexualismo. A cultura continua existindo, mas o cristianismo freou. São 21 séculos de cristianismo no mundo, 21 séculos. 2000 anos de cristianismo. Se o cristianismo não fosse um freio moral, a liberdade que tem o homossexualismo teria acontecido em todo o século XX, nesses 20 séculos. Século I, segundo, terceiro, quarto. Mas onde o cristianismo chegou, freou isso. Proibiu, entendeu? Não é assim. Não tinha liberdade nos países denominados cristãos, não tinham liberdade para ter expressão. Pelo contrário, as obras greco-romanas foram escondidas, obliteradas por muitos séculos. Muitos séculos. Sabe quando começou a se voltar para as obras do passado? Quando houve aquela revolução ali na Europa, chamado Iluminismo. Ali começou o pessoal a voltar a ler as literaturas do primeiro e segundo século, pagãs. Era proibido pela igreja. A igreja católica proibia ler qualquer material que ela não aprovasse no meio cristão. Então não se lia Homero, não se lia a Ilíada, não se lia um monte de coisa. Era tudo obscuro, era proibido. O cristianismo freou isso. Entendeu? Depois, com a queda da força da igreja, vem as filosofias humanistas, iluminismo e outras mais, aí começaram a repesquisar as literaturas antigas e descobriram, por exemplo, o livro de Homero, a Ilíada e outras coisas mais, filosofias. Isso é mais recente na história. Durante muitos séculos era proibido. Era profano. Então o que acontece, querido? Vamos avançar aqui, avança. Hoje está assim, né? Século 20 e 21. Identidade de gênero, né? Buscando mudar essa concepção. Estão querendo mudar. Aqui é a Tammy Gretchen, né? Que já mudou de mulher para homem. Isso na década de 20, 30, 40, era inadmissível. Até a metade do século 20, isto aqui era inadmissível. Essa mudança de sexo. A sociedade não tolerava. Mas houve uma inversão de valores. Avança para mim, avança. Como é que se faz a inversão de valores? Introduzindo na cultura. Isso aqui é um desenho da Disney, que passou alguns anos atrás. Percebam que tem casais aqui heterossexuais e tem dois rapazes de bigodinho. Um desenho animado para criança, irmãos. Qual é o intuito de botar um casal de homens aqui, né? Não se chama casal, chama de par. Um par de homens. Num desenho infantil. Fazer normalização. A criança vai ver e já não vai achar tão estranho. Aqui, mais recente, foi em 2022. 3 anos atrás, num colégio, aqui ó, no jardim de infância, simularam o casamento de 2 meninas no Chile. São 2 meninas. Uma vestida de homem e outra vestida de noiva. Isso foi feito num jardim de infância, num colégio. Qual a intenção dos adultos, da liderança desse colégio, de estimular esse tipo de comportamento? De 2 meninas se casando. 2 meninas pequenas. No jardim de infância. Promover a aceitação do padrão. Avança aí para mim. Na Malhação, né, aquela novelinha da Rede Globo, a Globo Lixo. Enquanto houve Malhação, já acabou essa novela, mas durou 20 e tantos anos. Nas últimas versões dessa novela, está aqui, ó. Malhação irá promover ideologia de gênero, expondo garotos de saia. Esse monte de rapazes aqui, homem, estão de saia. A ideia é que o estranho seja aceito. Aquilo que parecia inadmissível, seja admissível. Que haja comportamento natural. Já há alguns lugares, irmãos, em que estão construindo o 3º banheiro.
Tem banheiro para homem, tem banheiro para mulher e tem um banheiro só para homossexuais. Isso é fato. Essa inversão de valores é mais dos últimos 60 anos para cá. Não era assim durante quase 2000 anos. Não era aceito. E em pouco mais de uma geração ou duas, se perverteu tudo. E as leis vão se adaptando. Está aí na sua folhinha, já vou terminar a lição. Mas é importante você saber. Está aí na sua folhinha. Percebam que as leis, desde o tempo bíblico, elas não viam o homossexualismo como coisa natural, mas como uma anomalia. Por que então as leis modernas passaram a achar isso interessante? O que mudou na humanidade? Será que os juristas dos séculos passados não tinham entendimento? Será que todos os juízes de todas as épocas não tinham entendimento? Só os modernos descobriram valor no homossexualismo? É o mal graça. No tempo final, o grau de maldade vai aumentando. E aquilo que era mal passa a ser bom, aceito. Vou mostrar a vocês a história. Só um instantinho. A agenda já é fruto de uma outra agenda do diabo. A agenda que você faz citar é recente. O movimento é muito mais antigo. Entendeu? Sim, já é a evolução da lei. A ONU, né? A ONU, a Unesco e todos os órgãos ali envolvidos com a ONU. Já é uma agenda progressista. Mas quando ela foi estabelecida há pouco tempo, quero que você entenda que a história foi mudando ao longo dos anos. Tá certo? A balança foi mudando. Como é que está agora? Vamos chegar lá. No Brasil, no ano de 1533, descobrimento, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Até 1830, o homossexualismo era proibido. Desde a descoberta do Brasil, até 1830, o homossexualismo era proibido. Até meados do século XX, muitos países consideravam crime ou distúrbio psicológico. Então, o homossexual era tratado como doente mental. Ainda hoje, cerca de 78 países no mundo criminalizam o homossexualismo. Tem 78 países no mundo que, se a pessoa tiver prática homossexual e for pega, ela vai sofrer sanção penal. É crime. Agora vamos lá. A OMS, Organização Mundial da Saúde, deixou de considerar a homossexualidade como doença mental em 1990. Vamos pensar. A OMS sempre existiu, né, no contexto ali interno da ONU. Porque só em 1990 eles revisaram seus conceitos e valores e disseram: não, homossexualismo não é doença mental. Vamos tirar da lista de doença mental. Porque até 1990, não faz tanto tempo assim, pouco mais de 30 anos, a própria OMS considerava o homossexualismo doença mental. Só mudou há pouco mais de 3 décadas. Perceberam que houve uma mudança? A primeira cirurgia de mudança de sexo no Brasil aconteceu em 1971. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar como desvio sexual ou perversão em 1985, 40 anos atrás. A decisão do STF, Superior Tribunal Federal, de 5 de maio de 2011,
bem perto agora do nosso tempo. Permite a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foram só alargando, né? Os Estados Unidos se tornou o 22º país a legalizar o casamento gay em 2015. Querido, tem 10 anos isso só. A ONU, através do seu Conselho de Direitos Humanos, aprovou resolução a favor em 2011, tem muito pouco tempo. Em 2014, o Rio de Janeiro realizou 160 casamentos civis homoafetivos, o maior do mundo. O Rio de Janeiro saiu na frente. Quando a porta se escancarou, o Rio de Janeiro saiu na frente e fez logo 160 de uma vez, para bater recorde. Agora aquilo que falei mais cedo, para o irmão Rolando, para vocês. Quando é que se tornou crime falar mal de homossexual? Está aqui, ó. Junho de 2019. Tem 6 anos que no Brasil o STF criminalizou a LGBTfobia. Já é crime no nosso país, irmão. É crime. Já foi sancionado. Como não tem uma legislação específica com todos os detalhes, eles compararam a injúria ao LGBT à injúria de racismo. Agora vamos lá, olha a sandice. Existe a lei contra o racismo. Você não pode ofender uma pessoa pela cor dela. Correto? A lei contra o racismo funciona? Funciona. Se você injuriar uma pessoa pela cor dela, e for filmado, gravado, tiver testemunha, vai tomar-lhe um processo, pode tomar até cadeia. Aí o nosso país, esse país está na mão da esquerda, o Superior Tribunal Federal, esse mesmo que tem o imperador carequinha lá, ele mesmo, o Alexandre, Xandão, sancionou a lei comparando a injúria racial com injúria ao LGBT. Sabe o que significa? Se você for pego, filmado, tiver testemunha, que você está injuriando uma pessoa homossexual, não é fisicamente, só é injúria verbal. Esse material vai servir para a sua condenação. E se condenado, você toma de 1 a 3 anos de cadeia. Injúria contra LGBT dá de 1 a 3 anos de cadeia. Igualzinho injúria racial. Agora, qual é a diferença entre esses dois fatores, né? Uma coisa é a pessoa ter tom de pele. Outra coisa é a pessoa optar por ser homossexual. Do tom de pele ninguém opta. Você não é culpado de ter nascido negro ou branco, ou pardo. Mas você é culpado de você optar pelo comportamento homossexual. Então, quando eles equiparam uma coisa com a outra, está errado. Porque não é a mesma coisa ser negro e ser homossexual. Não é a mesma coisa ser branco e ser homossexual. Tem nada a ver. Mas a lei dá um jeitinho de amarrar tudo no mesmo pacote. A lei brasileira hoje criminaliza. Então, se material for juntado contra você e testemunha, você pode ser criminalizado, vai comparecer em tribunal, vai ter que responder. Só por ter falado que uma injúria contra o homossexual. Se for negro e homossexual ao mesmo tempo, aí é a pena dupla, né? Vocês estão rindo, o negócio é sério, querido. Muito sério. Vamos terminar o último texto aí. Assim caminha a humanidade, né, irmão? Cada vez pior, cada vez mais degenerada. A intenção é a seguinte: eles podem fazer quase tudo agora. Eles podem fazer, por exemplo, uma encenação, como fizeram lá na Candelária há alguns anos, no centro da cidade, em que houve um Jesus gay. Uma pessoa travesti, um homem transexual, aquele que faz cirurgia, bota seio. Ele se botou a coroa de espinho na cabeça e se crucificou em praça pública.
uma crucificação simbólica ali. Ele pode debochar da fé cristã. Mas se qualquer um de nós debochar do homossexualismo dele, nós vamos para a cadeia. É assim. Estamos no Brasil. Essas são as inversões de valores. Então, o que acontece hoje? De tal maneira abriu a porta que homens podem não só fazer parada gay, mas podem circular no supermercado de mão dadas, no shopping, na frente de seus filhos, seus netos, numa praça pública. E vão estar lá namorando, entre aspas, e ninguém pode falar nada. Pode fazer nada. Você é obrigado a expor seus filhos a essas cenas. Infelizmente. Tem que educar seus filhos para dizer, isso aí não é de Deus. Só isso você tem que fazer. Avança aí para mim. O erro, né? O erro atual. Não só o homossexualismo, a maioria das vezes é ateia ou de orientação espiritual diferente do cristianismo. Tem muito homossexual na macumba, por exemplo, na Umbanda. Pais de santos são homossexuais. Tem, porque é uma ligação entre a idolatria e a promiscuidade. Mas o pior de tudo, é quando o camarada é homossexual, a mulher é homossexual, e se acha cristão. Ou seja, para eles, Deus aceita isto. Essa mulher que, por exemplo, diz que é lésbica, feminista e cristã. Ela não pode ser cristã e feminista. Ela não pode ser cristã e lésbica. São incompatíveis essas três posições. Se é cristã, tem que abandonar o lesbianismo. Comportamento pecaminoso. Se é cristã, não é feminista. Feminismo também é uma ideologia, que não é compatível com o cristianismo. Ela é lésbica, feminista e cristã. E aqui, pasmem, no Brasil, irmão, no Brasil, Igreja Anglicana de Caxias do Sul ordena primeiro sacerdote gay. Aqui, ó. Aqui no Brasil, ó. Foi ordenado na Igreja Anglicana, lá no sul do Brasil, o primeiro sacerdote gay. Nos Estados Unidos já tem um monte. Agora tem no Brasil também. Avança aí para mim. Você tem curiosidade de saber como é que é o culto dos homossexuais? É igualzinho o culto evangélico. Tem oração, tem louvor, tem quebrantamento, imposição de mão, tudo. Uma da missionária, que era da Assembleia de Deus, chamada Lana Holder, ela era casada, ela abriu mão do casamento, porque não conseguiu se libertar do homossexualismo. E ela então fundou uma igreja, chamada Igreja de Refúgio, acho que é Refúgio. É ela que está aqui, ó, nesse vídeo. Lana Holden, ex-missionária da Assembleia de Deus. Ela conta o testemunho dela aqui em 1 minuto e pouco. Vocês suportam ouvir 1 minuto e pouco? Então solta aí para mim. Aí é a igreja dela. Cidade de Refúgio, nome da igreja. É fato, irmãos.
Se você prestou atenção em tudo que ela narrou, ela falou, olha, eu não consegui mudar o meu interior. Fato. Tentou a si mesmo casar, casou, gerou filho. Fato. Mas continuava no seu interior homossexual. Ela nunca se converteu. No final, ela abre uma igreja. Certo? E ela diz, Deus, da sua multiforme graça, sabedoria, criou a diversidade. Pronto, está aceito. Deus que criou. Não foi ela que criou, não, na cabeça dela. Deus criou a diversidade. Pronto. E aí, essas pessoas que frequentam a igreja dela, cultuam a Deus, adoram, servem Santa Ceia, e depois voltam com seus pares para as práticas homossexuais. Essa mulher começou como pastora, virou bispa. Sabe qual é o último status dela? Apóstola. Lá na Roden hoje é apóstola. Apostoliza. Apostoleza. É irônico, né? Cidade de refúgio. Existe. Quem cometeu um crime. Ela criou a cidade do refúgio. Tem a igreja contemporânea aqui no Rio de Janeiro. Tem outros segmentos. Não é só a igreja da Lana Roden, não. Mas o pior é ela se enganar dizendo que Deus aceita. Vão falar, Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Mas não larga a prática homossexual. Não há mudança alguma. Infelizmente é assim. Como eu disse, esse assunto é muito extenso. Semana que vem eu vou falar sobre adultério. Pesado também. Avança para mim. Vamos finalizar com 2 textos. A aula ainda não acabou. Ela vai chegar na sua primeira parte. Semana que vem nós continuamos falando sobre pecados sexuais. Amém? Vamos lá? Leia comigo então o texto para a gente terminar a aula de hoje. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros ali é impureza sexual, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Já a Lana Roden diz que Deus aceitou. Incluiu, né? Deus agora aceita. Deus nunca vai aceitar. Essas pessoas estão equivocadas e vão para a condenação eterna. Apocalipse 22:15, vamos lá? Fora ficam os cães. Já sabe que não é o seu pet. Não é o seu pet. Cão aqui é gente promíscua. Ficam os cães. O que mais? Perceberam que primeiro é o pecado sexual, depois as outras modalidades de pecado? Perceberam ali, ó? Primeiro impuro, depois idólatra. Primeiro promíscuos, depois feiticeiros. Tem uma ordem de gradação dos pecados. Sempre nas listas o primeiro pecado é o sexual. Fora ficam os cães, os promíscuos. Feiticeiros. Os impuros sexualmente também aqui citado de novo. Assassinos. Idólatras. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Já me perguntaram assim, o homossexual, ele é endemoniado? Não necessariamente. Porque senão nós teremos que cair naquele... Lembra quando nós fizemos a aula, se o homem peca por causa do diabo? O homem peca por causa do diabo, irmãos? É uma associação. Se abre a alma para o mundo espiritual, e aí o inimigo entra. Mas é uma associação. Não se pode tirar a culpa do homem, o livre-arbítrio, e dizer, ele é assim porque o demônio pegou ele. Não é assim, não. A responsabilidade é dele. Aqui não é citado diretamente os apóstolos, né? Tem que achar outra lista para ver os apóstolos.
Sim, sim. Não está misturando. É porque você não desassociou a palavra cão do sentido bíblico. Cão no sentido bíblico não é cachorro. Ali naquele caso é uma metáfora. É o cão voltando, é o cão literal que come o próprio. Vocês nunca tiveram cachorro, não, irmãos? Cachorro não come as próprias porcarias, não? Come, come. Ali está falando de animal literal. Não. Aqui não é apóstata, aqui é imoral, perverso, promíscuo. Ele não vai ter Jesus, por exemplo, não é que você está falando? Sim, mas ele tem um livre-arbítrio, como qualquer outra modalidade de pecado. Ele vai ter que escolher largar isso. Eu não sei se todo mundo que é homossexual, aí já seria muito além do meu conhecimento, se todo mundo que é homossexual só consegue libertação através do cristianismo. Pode ser que hajam pessoas que se emancipam desses atos, por não querer praticar mais. Certo? Aí vai além do meu conhecimento. Como eu disse aqui, não tem na Bíblia ex-homossexual. Na Bíblia não tem versículo. Qual o versículo? Tem toda sorte de ex-isso, ex-aquilo, ex-corrupto, ex-publicano, ex-meretriz, mas não tem especificamente. E já existia no tempo de Jesus. Um exemplo de um homossexual liberto. Tinha endemoniados, tinha assassinos, tinha toda sorte de males. Mas não tem um exemplo bíblico. Então, aonde a Bíblia se cala, eu fico com as mãos atadas. Porque eu não posso mostrar um texto que prove assim, Jesus libertou este homossexual. Qual o texto? Não tem. E se arrepender, né? Tem que se arrepender. Como qualquer outro pecado, tem que se arrepender. Mas não muda nada, sabe por quê? Eu já entendi. Então, nós estamos na oitava lição, sempre falando de pecado e livre-arbítrio. Onde está a resposta para isso? Romanos capítulo 2. Deus colocou em cada ser humano uma consciência moral, que ora o acusa e ora o defende. A base é essa. Os sem lei serão julgados sem lei. O que não tem o conhecimento da lei de Deus, não fica isento. Um índio isolado lá na Amazônia, que queira ser homossexual, ele não é isento. Porque Deus colocou em todo homem a lei moral. Romanos capítulo 2. É a base do julgamento dele. A prática. Ele vai ter que optar, como qualquer outro pecado. Romanos 2 abarca todos os casos em que a pessoa não tem acesso ao conhecimento de Deus. Romanos capítulo 2. A lei moral interna que está dentro do homem. Percebam que Deus fala em Romanos que foi a concupiscência do coração deles. Aí Deus os entrega. Mas foi o desejo do coração deles. Que eles se exacerbaram na sua sensualidade. A sensualidade estava dentro deles. É o homem que decide. Escolha dele. Diga, minha amada. O mundo inteiro já é do maligno. O mundo inteiro precisa de luz. Você quer ajudar um homossexual? Tem parente homossexual? Quer ajudar um homossexual? Ama um homossexual? Fale do amor de Deus para ele. Só isso. Sempre será livre-arbítrio. Amém? Mas tem que ter chance de ouvir, de falar do amor de Deus, né? Para ter chance de se libertar. Eu falei que essa área é cinzenta do homossexualismo, porque não há muitos casos, não tem caso na Bíblia. E na vida real, são poucos os casos que eu vejo de sucesso, de conversão nessa área.
Eu não quero desanimar ninguém não a evangelizar, viu, irmãos? Estou falando que não conheço, eu, pastor Damásio, nos anos que vivi no evangelho, não conheço casos, muitos casos, de conversão total bem-sucedida. Existem. Eu creio que existem, mas é minoria. Não é uma coisa assim que fácil, entendeu? Acredito que seja um dos estados mais difíceis de se converter. Sim. Sim. Aí tem a ver com não só a lei, mas Deus vai julgá-los pela lei moral. Eles não são isentos porque não tem lei. Eu vou pegar o gancho que ele falou aqui para equalizar, porque senão joga dúvida na cabeça de todo mundo agora. Já é final de aula, já, viu? Já estão extrapolando. Presta atenção numa coisa. Vocês que estão tentando equalizar pelos textos o comportamento humano. Uma vez eu falei aqui sobre adultério. Vou falar domingo que vem de novo. Casamento e adultério. Tinham convidados aqui na igreja na época. Não sei se foi um evento para mulheres. Parte da parentela da minha esposa veio aqui, as sobrinhas. E no meio da minha palestra, elas levantaram a questão. Mas pastor, e se esse casamento não foi de Deus? É o mesmo princípio da ignorância que a gente aplica para todo mundo. Porque não conhece a lei, não conhece a Bíblia. Então a gente aplica o princípio da ignorância geral, generalizada. Aí eu falei para ela assim, então tá. Então, se não conhecem a palavra de Deus, o casamento não é legítimo. É a mesma coisa que vocês estão falando. Porque não conhece a lei de Deus, a prática homossexual fica isenta. Porque pensam assim, quando não se conhece, é legitimado. Não, senhores. Porque existe a lei moral. Eu falei para ela assim, então tá. O casamento não é de Deus. Os budistas, na China, 1 bilhão e pouco de pessoas, a maioria é budista. Todos os casamentos dele, Deus não legitima. Se um chinês trair a chinesa lá, Deus vai levar em conta não, porque ele é ignorante, que ele não conhece a Bíblia. Vocês estão entendendo o que o pastor está equalizando aqui? Você não pode particularizar o pecado. Pecado é pecado. Então, o ser humano tem uma lei moral dentro de si. E ele sabe no íntimo dele que aquilo está errado. A Lana Rhodes, se você ouvir aquele vídeo de novo, ela vai dizer. Ela sabia que aquilo que ela fazia trazia condenação. No íntimo, a pessoa sabe que é errado. Não pode se atribuir a ignorância à prática. Entenderam? Isso isentaria. A pessoa alegaria no dia de juízo, eu não sabia. Eu fiz o que fiz porque eu não sabia. Seria assim se Deus não tivesse colocado uma bússola moral dentro do ser humano. De sorte que ninguém fique isento de nenhuma prática pecaminosa, porque é ignorante. Não conhece a lei, mas tem uma lei moral que Deus colocou dentro de você. E se não conhece explicitamente pela palavra, que é a lei, a palavra ali, tem no coração dele uma lei moral. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Semana que vem a gente continua. É assunto difícil, né, irmão? Falei de morte. Falei de execução. Falei de perversão, de promiscuidade. Assunto difícil. Mas absolutamente necessário. Semana que vem outro assunto difícil. Casamento que termina em adultério. Tema pesado. Nunca foi tão pertinente falar sobre isso. Uma epidemia de adultério no meio da igreja do Senhor. Então não perca a cena do próximo capítulo. Domingo que vem a gente volta a falar de pecados sexuais. Eu poderia falar de outras coisas, como por exemplo, pedofilia. Eu poderia falar de vários outros assuntos, tem muita base bíblica, histórica, sociológica para falar sobre isso. Muito material.
Mas vou me ater a falar na semana que vem só sobre adultério. Quanto é grave o adultério? Está tão em voga hoje, tão comum, tão liberado no meio evangélico cristão. Vamos pedir a Deus graça? Eu vou pedir a alguém que vem aqui na frente orar hoje. Pronto, você vai... Quem está com vontade de orar, vem aqui na frente. Pronto, nos despede então em oração. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos fortalece a cada momento da nossa vida, quando nós te buscamos e aprendemos, ó Pai, a realmente melhor te servir e fazer a tua vontade. Eis aqui as nossas vidas, Senhor Deus. Agora leva em paz para os nossos lares. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso que tu nos deste. A palavra nos diz, nos alegremos e regozijemos nele. Possamos ser um dia abençoado para cada um, chegando em paz nos seus lares, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos na paz de Cristo, culto, logo mais à noite, 18h30, começa.